Ai. Olá, família, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28/12/2022 e nós falamos aqui do interior de São Paulo. Meu nome é João Costa e agora aquela notícia baboseira de uma fonte que não é nada confiável, que é polêmico na sua posição como jornalístico, né? Eu já não informam mais as notícias como deveria. Então, a fonte que nós vamos ler agora para ver o nível de ataque é do Estadão, do estado de São Paulo. Então vai ser dessa fonte que aí a gente vai ler agora essa informação. Bagunça golpista exige punição. Lembrando a vocês que quando os canais forem sérios, eu peço para vocês fazerem um esforço para ajudá-los. Mas aqui eles têm dinheiro aí de outros meios, então esse aqui vocês não precisam dar um help não. Só se vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o nosso querido Estadão, o Estado de São Paulo. É uma das notícias que saiu na edição de hoje. Se você comprar um jornal hoje na banca, você vai ter essa notícia lá. Eu acompanho algumas notícias, eu faço assinatura de alguns jornais para ver o que a galera tá comentando por aí e é só merda que sai. É só merda. Mas como nós acreditamos num país livre, com liberdade de expressão, é aceitar o que eles estão dizendo aqui, mas não concordar. Eu não concordo e eu vou emitir minha opinião nesse texto aqui. Isso é liberdade de expressão. Falar o que quer, né? Falar o que acha na cuca e ter uma pessoa do outro lado discordando, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente, deixe seu comentário. Se você gostou desse texto, você diz aí, deixa no comentário para nós. Faça isso com bom senso, tá bom? Com educação, isso é extremamente importante. Vamos lá. Bagunça golpista exige punição. Bolsonaro deve zelar pela ordem jurídica e pela paz social no país. Seu silêncio e meias palavras soam como autorização para seguidores cometerem sandices antidemocráticas. Lembrando que esses antidemocráticos aqui são aqueles que estão na frente do quartel, senhoras, senhores, homens e mulheres, pequeninos e pequeninas. Esses são os antidemocráticos. Acredite se quiser. O presidente Jair Bolsonaro chega ao final do mandato como grande responsável pelo clima de tensão e desordem que se instalou em Brasília desde o resultado das eleições. Agora, às vésperas da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, os brasileiros assistem ao ápice dessa bagunça alimentada pelo mesmo governo que prometeu ao país a lei e a ordem. Agora é lei e ordem, né? Chamaram o Bolsonaro como fascista e genocida durante a pandemia, e fascista, que seria o novo Mussolini, o novo Hitler deste país. Não aconteceu nada disso, né? Nadinha disso. Agora, você vem dizer que a desordem e a tensão se instaurou depois das eleições? Ela se instaurou mesmo, mas por que será, né? Porque essa desordem, essa tensão está na cara de todo brasileiro. E aí, olha que interessante aqui, ó. Deixa eu pegar uma parte que eu achei bem interessante, ó. Agora, às vésperas da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, os brasileiros assistem. Assistem por onde? Por quais canais? Pela Globo? Pelo G1? Pelo Estadão? Pela Folha de São Paulo? Eles estão pregando o caos. Mas não está acontecendo nada, né? De anormal, porque vocês não estão noticiando nada ou não estavam noticiando, né? Todas as manifestações e agora do nada aparece um texto desse, não cobriram nenhuma foto. Estranho, hein? Vocês. Mas vamos lá. Tão absurdo tem sido o desenrolar dos acontecimentos na capital federal, mas não apenas lá, que a Polícia Federal recomendou que Lula não desfile nos Rolls Royce presidencial no dia da posse, como é tradição há 70 anos, por risco de atentado contra a sua vida. Pode ficar tranquilo, porque os que cometem atos antidemocráticos não são os bolsonaristas, como vocês gostam de classificar. Os black blocs não são da direita, pelo contrário, são da esquerda, os antifas, essa turma aí é tudo lá da esquerda. São eles que propagam o caos.
E eles não vão propagar o caos contra o seu líder maior, que é o Lula. Isso não vai acontecer. Pode ficar tranquilo, Polícia Federal. Um exemplo no nosso país está cumprindo decisões ilegais por Alexandre de Moraes, infelizmente. O que será de você em Polícia Federal? Orgulho na Operação Lava Jato, orgulho de tantas operações que vocês fizeram com grande mão forte contra a corrupção e agora vocês estão cumprindo mandatos ilegais. Que loucura, né? Triste. Não se sabe se Lula acatará a recomendação. O automóvel não só é um símbolo da autoridade do chefe de Estado e de governo, como em alguma medida é uma das representações da própria República no imaginário da nação. Mas o temor dos agentes da PF responsáveis pela segurança do presidente eleito não é infundado. Existem indícios, por exemplo, de que há pessoas armadas no acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército. Não existe liberdade de se manifestar armado. Que loucura, né? Que loucura. Existem indícios, mostrem quais são os quartéis, quais são as barracas em frente aos quartéis que têm armas. Fala pra mim. Já não temos liberdade mesmo nesse país, né? Além disso, como se não bastasse, na véspera do Natal, um seguidor bolsonarista que era vinculado ao sindicato, né? Isso aí vocês não falam, né? Bolsonarista? Só porque ele foi pro acampamento não significa que ele é bolsonarista, né? Aquelas pessoas que fizeram baderna em Brasília no dia 12 não eram bolsonaristas. Só porque algumas estavam no meio de alguns patriotas que saíram fora de ver aquela baderna, eles são considerados bolsonaristas? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Além disso, como se não bastasse, na véspera do Natal, um seguidor bolsonarista tentou explodir uma bomba sobre um caminhão de querosene de aviação nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. O objetivo de Jorge Washington de Oliveira Souza, gerente de um posto de combustíveis no interior do Pará, era criar o caos na capital federal para que Bolsonaro decretasse estado de sítio e as Forças Armadas, por sua vez, intervissem para impedir a posse de Lula. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, o bolsonarista, cara, que loucura. Para com essa conversa, o bolsonarista. Não, Washington de Oliveira Souza. Vamos mudar o nome aqui para ficar mais fácil, tá bom? Que na cabeça de vocês não faz muito sentido, mas para as pessoas que me assistem aqui no canal faz todo sentido. O terrorista Washington de Oliveira Souza afirmou que agiu inspirado por palavras do presidente. Em novo depoimento, retirou a menção a Bolsonaro. Então, a primeiro depoimento, a culpa é dele, do Bolsonaro, e depois nem nome do Bolsonaro e do Lula ele é mencionado mais. E quais foram as palavras de Bolsonaro que incitou aqui? Que história estranha é essa, né, meu querido Estadão? Né? Como o discurso tá prontinho, né? E como vocês validam todos os dias. E agora o clima de medo vai reinar no Brasil, até aquela bolsa que tava ontem lá no Rio de Janeiro, né? Agora tudo é ameaça de bomba, tudo é ameaça de terrorismo. Mas quem impediu que fosse analisado o terrorismo no Brasil durante esses 4 anos? Dá um Google aí, queridos. Quem impediu? Ou o terrorismo nasceu ontem por causa dos atos antidemocráticos em frente aos quartéis, dos bolsonaristas que vocês abrem a boca para falar? Ok. É lamentável que haja pessoas dispostas a urdir uma trama golpista e recambolesca desse naipe. De toda forma, trata-se da expressão fidedigna de um governo conduzido durante 4 anos sob o signo de Thanatos, o deus da morte da mitologia grega, como já destacamos nesta página. Nossa, nossa. Ai, meu Deus. Golpista. Golpista é o que aconteceu em 2019 com o nosso país, quando soltaram um ladrão. Isso é golpismo. Cara acusado em 3 instâncias foi solto. Solto. E vocês bateram palmas. É isso que é o verdadeiro golpismo. Agora, isso na frente dos quartéis, com uma eleição que foi na cara nossa, fraudada, completamente parcial pelo presidente do TSE, vai falar pra mim que nós somos golpistas. Será que nós somos os golpistas?
Sei não. Tempo dirá, né? Até perder a eleição, Bolsonaro agiu pela destruição pura e simples, destruição dos avanços civilizatórios trazidos pela Constituição de 1988, das instituições republicanas. Quais instituições? Mostrando que existe emparelhamento do judiciário. É isso? Da moralidade pública. Mostrar que senadores e congressistas, entre outros, pau de galinheira, que lugar, todos corruptos, a grande maioria, da tradição diplomática do país, sendo que os seus próprios diplomatas retalharam ele, traíram a nação brasileira, de políticas públicas bem sucedidas de adversários políticos, como? Com toda a corrupção que houve em todos os campos da era Lula-Dilma. Que absurdo, cara. Porque eu não vejo vocês apontando aqui a corrupção que aconteceu, né? Do mensalão, do petrolão. Eu não vejo vocês colocando dessa forma aqui, né? Acho que vocês têm memória curta, igual alguns brasileiros que queriam votar no Lula, ou alguns liberais, né? Que votaram no Lula por nojinho do Bolsonaro, por ele falar alguns palavrões. Mas se lambuzar na lama da corrupção e do dinheiro fácil do poder, é fácil. Triste, né? Agora derrotado nas urnas, omite-se com o mesmo desiderato. Seu silêncio e suas meias palavras soam como autorização para que seguidores mais radicalizados cometam sandices criminosas e antidemocráticas. Fala aí o que nós fizemos. Fala aí o que nós fizemos. Prove. Antidemocrática é o quê? Sair nas ruas para exigir um direito nosso? Um direito à livre expressão? Um direito nosso contra a censura? Um direito nosso por eleições limpas? É isso? Isso é ser antidemocrático? Por cantar o hino nacional, por usar o verde e amarelo, isso é ser antidemocrático? Mas eu acho que nós estamos ainda vivendo no Brasil, não estamos? Né? Sei lá, se eu estivesse vivendo nos Estados Unidos, né? Ou estivesse vivendo em outro país, que não poderia cantar o hino daquela. Tinha que cantar o hino da nação, ou não pudesse usar. Tivesse que usar de forma obrigatória as cores daquele país, tudo bem. Mas acho que nós estamos no Brasil, né? O nosso Brasil ainda não é vermelho. Talvez nunca seja, né? E que nível que vocês estão também, né? Que nível? O que jornalismo é esse, né? Sei que a sua opinião é contra, talvez seja daquele que tem nojinho do Bolsonaro, mas se você tem nojinho do Bolsonaro, que lado que você escolheu? O lado da corrupção? O lado da miséria? O lado que vai aumentar o PIS, o CONFIS, o SMS, os combustíveis? O lado que diz que quer alimentar o pobre, mas que estoura o PEC, aprova o PEC lá da transição, ou do furateto, que não vai ter mais controle fiscal no país. É esse tipo de pessoas que você escolhe, né? Lado vermelho, esquerda, comunista, barra socialista, né? Convém lembrar às autoridades, as incluídas o senhor presidente da República e o ministro da Justiça Anderson Torres, que elas, enquanto estiverem em seus cargos públicos, têm o dever de garantir a ordem jurídica e a paz social no país. Eventuais omissões e cumplicidades podem gerar graves responsabilidades penais. Nossa, a gente já tá tendo um prelúdio aqui do que vai acontecer com o Bolsonaro, né? Vão acusar dele de tudo, porque no país onde houve tanta morte por Covid-19, não é mesmo? A culpa das mortes do Covid-19 aqui no nosso Brasil foi por causa do genocida Bolsonaro. E genocida malvadão, né? No caso de Jair Bolsonaro, existem obrigações constitucionais bem precisas que valem até o último minuto do mandato. Diante da baderna promovida por seus apoiadores, Jair Bolsonaro não é assistido pelo direito ao silêncio e à inação. Anderson Torres, por sua vez, diminui o cargo quando, diante de tal sérias ameaças, se limita a dizer que o Ministério da Justiça está acompanhando as investigações da Polícia do Distrito Federal. O Flávio Dino ele já está fazendo campanha, né? É só do lado de vocês que vocês prendem sem inquérito, que vocês prendem sem processo. Pelo meio legal, pela Constituição Federal, você precisa de um inquérito, você precisa de uma investigação e para prisão. Nesse caso do Washington aí, é um caso muito delicado, tem que ser analisado. E você queria que o ministro falasse o quê, que o Anderson Torres?
Não tem provas de ligar o acampamento. O crime nem aconteceu. Que loucura é essa? Que baboseira é essa? Que papagaiada é essa? Fala pra mim. Fala pra mim. Eis o final do governo que prometia a lei e a ordem. Vai chegar essa lei e a ordem. Vai chegar sim. Com bagunças e desordens até então inéditas do atual regime constitucional. Bagunças e desordens? Qual foi a bagunça? Qual foi a desordem? Qual foi? Mostra pra mim. Aponta pra mim. Sem esse negócio de antidemocrático. Vai, para. Isso aqui é outros 500, vai. Fala pra mim quais foram as bagunças e desordens. Porque acho que quem estuprou a Constituição Federal não foi esse líder fascista genocida aqui, né? Que vocês estão mencionando, que é o Bolsonaro. Não é ele que vem assassinando a Constituição Federal, né? Desde 2019. Não é mesmo? Não é ele, né? Mas vocês não mencionam isso aqui, né? Vista em Brasília e em outras cidades, a insurgência de bolsonaristas contra o resultado da eleição ocorre sob o beneplácito de autoridades que, tendo dever de zelar pela Constituição e pela paz, responderão por tão perigosa passividade. Então, hein? Será que a Polícia Federal será avaliada nesse cenário? Porque ela também está cumprindo mandatos que não estão dentro da Constituição Federal, né? Prender pastor, índio. Qual inquérito? Qual processo? Hum? Saber que vocês fizeram um excelente trabalho na Lava Jato e Polícia Federal. Tinha orgulho de vocês, cara. Muito orgulho. Ganhar um salário muito pequeno pra prender bandidos corruptos, independentemente se tem foro privilegiado ou não. Mas infelizmente o trabalho que vocês estão se colocando nesse cenário, né? Vamos ver até onde isso vai, porque toda a moral que vocês, todo o ponto positivo que vocês têm, uma hora vai acabar, infelizmente. Vocês serão jogados no limbo, infelizmente. Reafirmando a Constituição e vontade popular, o presidente eleito tomará posse. Que Constituição? Qual Constituição você está dizendo? A Constituição do Alexandre de Moraes? Não tem mais Constituição no nosso país, bebê. A Constituição já foi rasgada, infelizmente. Não tem mais Constituição Federal. Não tem mais, infelizmente. Eu sei que você fala, né, de democracia, Estado democrático de direito, você fala de Constituição, mas não existe mais. Porque você fala de Constituição porque vocês não foram afetados ainda com a censura, vocês não foram afetados, né? Mas uma hora isso vai chegar a vocês, como o Emílio falou. Censura não tem pescoço, não tem ombro. Ela passou, amigo, ela vai embora. Mas como vocês não estão do lado que estão sendo censurados, está tudo bem. Só que vocês esquecem que daqui a pouco eles assumem o poder. E se vocês não se adequarem e for cada vez dobrando a posse como Alexandre de Moraes está fazendo, vocês entrarão nesse. Serão censurados também. Então a gente vai ver os próximos capítulos aqui de vocês. Mas isso não significa que o país esteja livre das ameaças dos arruaceiros que não se conformam com o resultado da eleição. Se você, fala assim para mim, ó, se você que está escrevendo esse artigo fosse por um motivo injustiçado, né? Injustiçado, você aceitaria de bom grado essa injustiça? Se você está concorrendo a uma vaga de emprego, por exemplo, com um outro candidato, e o outro candidato, ele é, sei lá, ele tem o QI, né? Ele tem a influência, talvez seja, né? Não sei. E você não passa, você é muito mais capacitado, você tá certo do que fala, mas o outro por ter o QI, por ser amigo ou alguma coisa assim, você não consegue a vaga. Você aceitaria numa boa? Sabendo que aquele processo seletivo, com aquela escolha de um candidato específico, ela foi polêmica? Ela não foi imparcial? Eles já tinham, desde cara, você só era um laranja que tava lá para dizer que tinha uma concorrência. Mas eu, infelizmente, eu acho que você não vai se colocar no lugar assim com a minha análise,
porque vocês não têm, né, essa compaixão, né? Nós não vamos concordar com essa eleição mesmo onde não existe voto auditável, onde o candidato foi escolhido. Porque se realmente Bolsonaro tivesse perdido por eleições limpas, eu ia chamar também aquele pessoal em frente ao quartel de arruaceiro. Eu ia dizer de forma bem clara que o povo brasileiro viajou, esquece da corrupção, esqueceu da corrupção. Mas como não houve eleições limpas, então eu não posso dizer que aquele pessoal é antidemocrático, eu não posso dizer que eles são arruaceiros. Não posso dizer isso. Vocês não poderiam dizer isso. Mas o boleto um dia vai chegar. Um dia ele vai chegar. Para finalizar, se lhes faltam razão e essa parte é a melhor, eu acho que do texto. Se lhes faltam razão e civismo, que sobre eles recaia todo o peso da lei. É assim que a democracia se defende, exato. A democracia se defende com a quebra da Constituição, né? Estado. Estado de São Paulo. Com presos sem inquérito policial, sem processo legal. É assim que a democracia se defende, né? Como ainda o Alexandre de Moraes diz, com muitas multas e muitos processos para aplicar. É assim, né? É triste ver um jornal com tanta tradição igual vocês escrever isso aqui. Mas assim, eu não questiono quem escreveu, porque eu acredito na livre expressão, as pessoas têm que dizer o que pensam mesmo. Mas eu acho que a visão aqui tá um pouco faltando um pouco aí de norte, sul, leste, oeste, infelizmente, para colocar uma tantas papagaiadas num texto desse. Tantas. Eu fico triste pela tradição que vocês tinham, que foi todo pro ralo. Eu fico triste de todo o coração e eu espero que o povo veja o que vocês fizeram. Eu espero e que um dia a verdade reine, que um dia a verdade abra os nossos olhos. Espero de todo o coração.